meu tio parou e começou a ir atrás daquilo que estava no auge, na força. Deixou de congregar. Irmãos, dê um recado para aqueles que não estão congregando. Deixou de congregar é sintoma de prejuízo. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, esse vídeo é forte, que nós vamos colocar, disponibilizar para nossa querida Irmandade. Ancião Isaías Grilo manda um aviso a todos aqueles que não congregam mais, aqueles que deixaram a graça de Deus. Um aviso, mediante este testemunho que o nosso querido irmão Isaías Grilo contou sobre seu tio, irmãos. Abre-se então um tema para nós abordar com a querida Irmandade e com aqueles que deixaram a graça de Deus. Irmãos, é muito forte porque surge neste vídeo uma fala do nosso querido irmão Cláudio Massola, em que ele disse para a crítica: o homem não perdoa, mas Deus sim. O ministério não perdoa, mas Deus sim. E esta fala que o nosso querido irmão Cláudio Massola falou está corretíssima. Basta nós aí saber, né, irmãos? Saber decifrar isto, né? Porque para quem quer salvação de vida eterna, acata esta fala do nosso irmão Cláudio Massola. Agora, quem quer combater a igreja, não se arrepender e perseguir o povo de Deus, logicamente que vai ir contra a esta fala do nosso irmão Cláudio Massola. Nós vamos colocar aqui, irmãos, um testemunho do nosso irmão Isaías Grilo contando sobre o seu tio e que deixou a graça de Deus, irmãos. E o que aconteceu? Deixou a graça de Deus, automaticamente perdeu a liberdade, irmãos, e o tio dele sempre era convidado para ir para a congregação e nunca queria. Um determinado dia ele caiu doente, caiu enfermo e sim, retornou para a casa do Pai, retornou para a casa de Deus, né? Logicamente ali ele pediu para que um dos anciães o perdoasse, ali então devolvesse a liberdade, queria estar dentro da igreja, né, irmãos? O qual um ancião já disse para o nosso irmão Isaías Grilo que não ia perdoar. Por certo, o tio andou em diversos lugares, fez várias coisas, irmãos, e a doutrina da congregação é esta e tem que ser, né, irmãos? Irmãos, e só que a gente vê aí no mundo crítico, eles pegaram esse vídeo e colocaram como para aqueles que largaram a graça de Deus entender este vídeo que vocês vão ouvir, como que, olha, abre aspas, olha como o ministério, quando é alguém da família deles, eles testemunham chorando, desconsolado. E quando é um que não é da família, eles sentam sem piedade. Irmãos, mas preste bem atenção que eu vou colocar esse testemunho para vocês ouvir. Preste bem atenção que não é nada disso em que os críticos falaram aí. E sim, não foi lhe dado a liberdade, e sim, o irmão, mediante vendo o nosso irmão Isaías Grilo chorando para que devolvesse a liberdade do irmão, pediu então que devolvesse a liberdade do tio, pediu então para levar o tio lá que eles iriam ali conversar. E aí é onde começa a verdade dentro da congregação. Qual verdade é esta? Irmãos, não adianta a pessoa que largou da congregação, né, por qualquer motivo, acidente espiritual, por qualquer motivo, irmãos, não adianta brigar para querer a liberdade, porque o ministério pode aí devolver, talvez para não receber um processo, né?
Não é que o ministério não tem amor, mas o ministério preza a doutrina da igreja. E de repente, irmãos, um ou outro devolve a liberdade e muitos vão falar: olha, devolveu a liberdade porque é ancião, porque é filho do ancião. Mas, irmãos, nós que vamos para a igreja e somos ali sinceros perante Deus, servimos a Deus em espírito e em verdade, estamos ali ligados em Deus, não ligado ao ministério, ligado ao irmão. Irmão, preste bem atenção. Se Deus não perdoar, o ministério pode dar liberdade, a pessoa pode levantar, testemunhar, até pregar. Mas se Deus não perdoar, nada é feito. E a partir de agora, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, mediante esse testemunho do nosso irmão Isaías Grilo. Vamos começar aí. Meu tio deixou de congregar e acabou errando. Errou. Ficou fora da graça. Mas a velhice chega assim, é rápido. Rápido chega a velhice. Enquanto o rostinho está lisinho, cabelo pretinho, está tudo bem, físico, mas passa rápido. E passou rápido para o meu tio. Nasce uma ferida na perna, era uma gangrena. Foi no médico, o médico falou: o seu Antônio vai ter que amputar essa perna. Ele era um homem alto, 1,90 m quase. Quando o médico falou vai amputar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ele ia na reunião de jovem de manhã, reunião à tarde e culto à noite. E isso daí, irmãos, é óbvio que quando a pessoa deixa a graça, fica fraco primeiramente, né? E ficando fraco ali, então, o laço do inimigo na vida da pessoa, um prato, uma oferta que o inimigo põe, a pessoa vai, erra, peca, né? Tem um acidente espiritual. Irmãos, e a pessoa então fica fraco de vez. Quando vem o acidente espiritual, fica fraco de vez. Só que quando a pessoa aparece alguma coisa, um câncer, parece isso aí, essa ferida, que tem que amputar a perna, irmãos, diversas coisas, a pessoa se lembra de Deus. Se lembra de quando ela congregava, quando Deus falava com ela. Se lembra dos milagres que Deus fazia na igreja. Então a pessoa começa naquela vontade de congregar, de tudo aquilo que ela perdeu, aquele tempo que ela perdeu, né, no mundo, deixou de perder dentro da igreja, foi para o mundo, então ela começa então ali a congregar para obter o perdão de Deus. Aí, quando começou esse tio dele, começou a congregar, e então ali, olha só o que aconteceu. Senhor, me perdoa, Senhor, o que eu fui fazer? E o Senhor falou assim: eu vou te salvar, mas eu vou entregar a tua carne para o diabo. Eu acompanhei isso, eu era cooperador de jovens na época. Irmãos, amputou uma perna. Passado um pouco, o médico disse que passou a doença para outra perna, amputou a outra. Lá no Largo do Aroche, na Santa Casa, escutava lá na rua os gritos dele e ele recitava o Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me condenes no teu furor. Tem misericórdia de mim que eu sou fraco. Eu fui visitar o meu tio, irmão, quase ele me quebrou a mão de tanto que apertava. Sobrinho, eu estou no fogo do inferno, me tira daqui. Aí o médico falou para minha tia que ele tinha poucos dias de vida. E eu, numa oração, o Senhor falou: ele não vai morrer. Eu vou mostrar para muitos o que é o pecado. Meu tio volta para casa sem as duas pernas e um câncer na próstata. Magro, pele e osso. Veio em cima de um colchão de água e fica 3 anos em cima daquele colchão de água.
Eu era cooperador de jovem, quando eu via uma mocinha fraca, um mocinho fraco, eu levava lá. Vamos orar com meu tio lá, vamos ver o que meu tio tem para falar. E ele dizia, não pequem. Não pequem. Obedeçam a Deus. Eu estou no fogo do inferno. Naquele tempo, logo em seguida, Deus me levantou, me deu o ministério de ancião. E um dia ele falou assim para mim, sobrinho, traz aqui o ancião que tirou a minha liberdade. Não é o ancião que tira a liberdade é a pessoa que erra. Mas um ancião que tratou o caso, irmão Messias, lembra Florindo Mortário. Era um general, desculpa eu falar assim. Era um ancião general. O que ele falava era aquilo, não voltava atrás. Homem duro, tratou o caso do meu tio, deixou. E eu fui falar com o irmão Florindo. Quando eu cheguei lá, irmão Florindo, eu vim aqui porque o meu tio era ancião novo, 83. Irmão Florindo, o meu tio Antônio quer ver o irmão, está morrendo. O teu tio? Nunca mais eu quero ver ele. Fala para ele está sofrendo, que sofra. Ele está pagando o que ele fez. Irmão, eu não aguentei, caí no choro. Lá no portão, eu no portão de fora e ele de dentro, que ele morava na congregação do Carrão. E eu caí num choro. Quando eu comecei a chorar, ele pôs a mão no meu ombro assim por dentro da grade e disse, passa aqui amanhã que eu vou lá. Irmão, tem uma coisa bonita aqui para o ministério. Eu já contei isso numa reunião do ministério. A palavra já encerrou e nós vamos terminar. Não sabia que ia contar isso aqui hoje. Ele falou, passa aqui amanhã que eu vou lá. Passei lá, terça-feira, e ele foi. Quando chegou, ele sentou do lado do meu tio, aquele cadáver, metade de um cadáver, cheirando mal. O Senhor falou para mim, conta o que eu falei com você na oração. E eu contei. Quando eu terminei de contar, o irmão Florindo falou para minha tia, traz o azeite que eu vou ungir ele. Irmão, o choro tomou conta daquela casa. O meu tio gritava. Por isso que nós tornamos a dizer, quem vai ficar decepcionado é o diabo. Glória ao nome do Senhor. A misericórdia de Deus cobre a terra, irmãos. E a misericórdia de Deus está distribuída sobre todo esse planeta. Jesus foi, no tempo que ele ficou na sepultura, ele foi pregar os espíritos em prisão, que morreram no tempo do dilúvio. Bem, irmãos, foi ungido, foi uma alegria. Muitos irmãos aqui conheceram Fernando Castelo Ancião. Eu falo o nome que já todo o senhor já recolheu. Na quarta-feira tinha uma reunião do ministério, as nossas reuniões eram quarta-feira à tarde. Falei, irmão Castelo, vamos para a reunião, mas antes, vamos passar no meu tio fazer uma oração? Vamos. Chegamos lá agora, irmão Messias e irmãos anciãos, todos que estão aqui. Ele falou uma coisa para o irmão Castelo que me estremeceu. Falou, irmão Castelo, o ministério... Preste bem atenção no que ele vai falar para o ancião que passou lá no hospital e foi ver ele. Olha que coisa forte, irmãos. A pessoa, quando larga essa graça de Deus, anda nas coisas erradas e depois vem a cobrança. E quando vem a cobrança, irmãos, ai desses que ainda Deus cobra, porque Deus ama a alma. Porque se Deus cobra, Deus ainda ama a alma e quer purificar no leito de enfermidade. Porque a carne, irmão, Deus não quer nada com a carne, Ele quer com a alma.
Olha que coisa forte. Vamos acabar esse áudio para nós abordar o restante depois. Olha que coisa forte. Esse irmão com as 2 pernas amputadas, né, falou para o ancião. Preste atenção. O ministério me perdoou. Eu fui ungido. Irmão Castelo disse, glória a Deus. Mas Deus ainda não perdoou. Ô Messias, que é isso? O ministério me perdoou, mas Deus ainda não. Aí o irmão Castelo falou, e o que você precisa para se sentir perdoado por Deus? Eu quero falar em línguas e receber a promessa do Espírito Santo. Fala só. O servo de Deus falou para ele, nem que seja na última hora, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus não riscou, se você vai ser salvo, você sai da terra falando em línguas. Na sexta-feira ele morre nos braços da minha tia, 15 minutos falando em línguas. Glória ao nome do Senhor. Igreja, receba a misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não julguemos ninguém, não deixemos ninguém para trás, não demos palpite sobre a salvação de ninguém. Morreu na cruz Jesus. Pai, nenhum se perdeu. Eu peguei a palavra que tu me deste e dei para eles, e eles creram na tua palavra. Agora eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Irmão, neste momento, toda a misericórdia de Deus vai superar todo o intento do diabo. Você é de Deus, moça, moço, velhinho, testemunhado, você é de Deus. Firma os teus pés na graça, ore, busque a Deus, cante, louve a Deus. Porque onde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Deus seja louvado. Vocês viram que parte bonita, irmão? Quando falamos aí, está escrito na Bíblia que a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos a graça imerecida, porque Jesus Cristo veio na cruz e pagou todos os nossos pecados. A fala de falar que já estamos salvos, que não precisamos fazer nada, isso daí é descartado. Porque ao longo do tempo, irmãos, mediante as nossas obras, você pode ver que o tio do nosso irmão aí sofreu. Deus salvou? Salvou. Intermédio do quê? O perdão de Deus vem sobre a pessoa que errou de uma forma em que os homens têm que ver que Deus perdoou. Os homens têm que contemplar. E como contemplaram? No leito do hospital, morreu nos braços da mulher. Morreu no braço da mulher, falando em línguas. Foi um pedido que ele teve, porque ele se sentiu perdoado pelo homem. Até aí, tudo bem. Olha, o homem me perdoou, mas fica lá dentro uma coisa. Peraí, eu não errei contra o ancião, eu não errei contra o cooperador, eu errei contra Deus. Então eu quero que Ele me perdoa para me ter certeza da vida eterna. Naquele exato momento em que ele estava no hospital, o pensamento dele não era de sair de lá, que ele já tinha sido condenado, né? Sentenciado de morte. Deus poderia tirar ele? Poderia. Deus faz a obra do jeito que Ele quer, mas a pessoa já sabe que vai morrer.
A preocupação do tio dele era o quê? Eu um dia na minha vida frequentei a casa do Senhor, eu ouvi os bons conselhos, Deus fez obras, fez milagres, por qualquer motivo ali, né, que a gente não pode julgar, a pessoa ficou fraca, deixou a graça, errou, pecou, adulterou, fez um monte de coisa e depois veio a cobrança. A carne gemeu, a carne sofreu. E, irmãos, a gente costuma falar em que Deus, quando ama uma alma, mesmo uma alma que errou, Ele deixa ela ir, que nem um peixe no mar. Ele joga o anzol e a alma vai indo com aquele anzol, com aquela isca na boca. Quando Deus puxar, vem do jeito que está. Vem do jeito que está. Então, irmãos, neste caso, o tio do nosso irmão se viu doente, se viu precisando de Deus. Já estava fisgado, né? Mas uma coisa é certa, ele errou, pecou, mas a salvação veio através de quem? Não o ancião falando para ele, eu vou te dar liberdade, você vai ficar aqui de boa, você já está salvo. Quem é o ancião para dar salvação e para condenar? Quem é você, irmã? Quem é você, irmão? Para condenar, para absorver. Não somos nada. Condenar, da salvação, da céu, irmãos, é Deus. Deus e Deus. Por isso, nós falamos aqui, eu vejo, irmãos, muitas pessoas sem liberdade, muitas pessoas aí brigando, xingando a congregação, colocando culpa que a congregação jogou fora, fez isso, fez aquilo. Mas as pessoas, elas não se conscientizam em que se elas estavam na congregação, elas estavam atrás de um objetivo, que é Deus. Por mais que um ancião, um cooperador, alguém te ofendeu, fez você parar, tirou sua liberdade, mas quando nós temos convicção que Deus é que dá salvação, irmãos, pode te parar, pode tirar a liberdade, pode chegar para você e falar, ó, senta no último banco. Mas você tem convicção que quem vai te dar salvação de vida eterna só é Deus. E para você que errou, irmão, para você que errou, irmã, quando você entrar dentro da congregação, quando as pessoas olham para você, é que você não pode ler pensamento. As pessoas estão admirando que você ainda retornou a tempo. Existem aqueles que julgam? Existem. Mas quando você pensa que alguém não te quer, que alguém vira a cara, é o próprio diabo que quer que você se perca, que está no seu ouvido. Ó, tira a sua própria vida. Tá vendo? Perdeu tudo. Acabou. Tá tudo acabado. Esta palavra, acabado, só serve para o diabo. Para Deus nada tá acabado. Se Deus deu vida para Lázaro, que já estava 3 dias, a carne podre, imagine, irmãos. Imagine com aqueles que precisam da tua misericórdia. O nosso irmão Geraldo, este dia fez uma pergunta. Muitas perguntas, irmãos, a gente fica aqui no canal, às vezes passa, né? Me perdoe alguns irmãos que fez pergunta que eu não respondi. É muita coisa. O irmão Geraldo fez uma pergunta e pediu para me abordar. Eu ainda vou fazer um vídeo abordando sobre isso. Deus, ele volta atrás da palavra que ele deu? Deus volta atrás? Deus chega e fala, ó, eu me arrependi do que eu falei. Eu me arrependi. Então, vou fazer isso com você. Vou te salvar. Irmãos, esse termo, voltar, se arrepender, retroceder, Deus só faz isso quando a sua misericórdia entra em ação. Uma pessoa em que ele fala ali, ó, você está condenado, você está no lago do fogo eterno. E quando a pessoa se arrepende de alma, se arrepende e Deus olha para ele e fala, ele se arrependido assim, Deus fala, meu filho, você não vai estar mais condenado porque o seu arrependimento chegou no trono da minha glória. E isso não é que Deus volta para trás,
Que muitos podem falar, a palavra de rei não volta, Deus é o rei dos reis. Não, quando a misericórdia de Deus entra em ação, a misericórdia dele faz tudo cessar. Eu não estou lembrado, mas na Bíblia é Ananias, vocês me ajudam. Ananias que já estava para morrer. Vocês me ajudam a ser Ananias, né? E de repente ele virou para um canto da parede e chorou, pediu para o Senhor que ele não queria morrer. E já estava decretado. E o que o Senhor fez? Acrescentou-lhe 15 anos a mais. Foi a misericórdia de Deus que veio ao encontro, irmão. Quando a misericórdia de Deus veio ao nosso encontro, irmãos, se salva a todos. Porque Deus não tem contentamento na morte do ímpio. Quando fala em morte, não é morte, morrer atropelado, que para Deus a carne, pó volta no pó. É a morte espiritual, irmãos. Deus não tem contentamento na morte do ímpio. Então, querida Irmandade, queridos irmãos que estão afastados da congregação, muitos aí quiseram pegar esse vídeo do nosso irmão Isaías e torcer, falar que o irmão Isaías, quando é da família dele, tem misericórdia, que é isso e aquilo. Mas o irmão Isaías aí, irmão, falou da misericórdia de Deus. Ele até falou que tinha um ancião que era muito rígido, muito pele de pescoço, isso mesmo de falar, que existem. Mas quando a misericórdia de Deus toma o homem, irmão, o coração da pessoa ruim se torna fácil. Irmãos, é uma parte muito linda. Salvação de vida eterna. Há tempo ainda. Se arrependa do que tu fez e corre aos pés de Cristo. Esse irmão pediu uma confirmação. Se estava salvo, que Deus selasse ele com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, para finalizar esse vídeo lindo, maravilhoso, eu achei. Não sei se vocês vão achar. Tinha um irmão, o nome de Horácio, parece. Horácio. Esse irmão, eu só tinha contato com ele, só paz Deus, aonde eu morava. Esse irmão, uma saúde tremenda, trabalhava. Esse irmão caiu doente no hospital. E, irmãos, esse irmão ficou uns dias ali, no leito de enfermidade, sofrendo. Um belo dia os irmãos foram visitar ele. Isso os irmãos foram visitar me contando. Chegaram lá, irmãos, ele estava não agonizando, ele estava falando em línguas e morrendo, irmãos. Só que o que diferenciou esse falar em línguas e na mesma da hora virar os olhos para trás, como está expirando, é que ele falava a palavra anjos. Ele apontava, falava, olha um anjo aqui, olha um anjo ali, olha um anjo lá. E falando em línguas, e ali o Senhor recolheu. Irmãos, imagine quem está morrendo, falando em língua, vendo anjo, a coisa linda que deve ver, irmãos, quando Deus vem buscar a pessoa e levar. Irmãos, é muito lindo o modo de estar ali. Então, queridos, este vídeo é um vídeo de perdão, um vídeo para conscientizar essas pessoas que estão fraquinhas, que acham que não tem salvação. Tem salvação sim. Eu não posso julgar, o ancião não pode julgar, o cooperador não pode julgar, o diácono não pode julgar, o músico não pode julgar, a organista, examinadora, encarregado de regional, o porteiro, o varredor da igreja, não pode julgar. Então, se não pode julgar, basta você aos pés de Cristo, entre você e Deus, que nem na Santa Ceia. Na Santa Ceia é entre você e Deus. Então, irmãos, fica aqui, vamos conscientizar. Compartilhe esse vídeo, irmãos, para irmãos que vocês conhecem, que está nesta situação. E não dê crédito do que a crítica fala aí, irmãos. O que eles querem é arrancar vocês de perto de uma reconciliação com Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Juntos lutaremos pela vida eterna.